Olá, bom dia a todos. Vamos começar nossa transmissão aí. Obrigado, professor Wagner, Leandro. Prazer estar aí com vocês. Então, a gente vai começar a nossa transmissão aqui, né, com o tema Ergonomia em casa, uso saudável da tecnologia em tempos de isolamento. Ok? E aí eu vou me apresentar e aí vocês podem se apresentar também. Então, para quem não me conhece, sou o professor Fernando Neto, professor de Educação Tecnológica do Colégio Interativo, né? Dou aula também de empreendedorismo, física, mas hoje estou falando aqui como professor de Educação Tecnológica. Pode falar, Wagner. Eu sou o professor Wagner Carvalho, professor de Educação Física, né, do Colégio Interativo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal aqui, com duas feras aí, o Fernando e o Leandro. Então, eu me chamo Leandro Fagundes, sou fisioterapeuta, tenho especialização em osteopatia, RPG, além de outros cursos. Eu estou aqui para poder contribuir nessa live, nesse assunto, né? Porque é um assunto que está acometendo muitas pessoas, alunos, mente, enfim, para poder ajudar, esclarecer alguma coisa e tentar somar na saúde aí das pessoas, dos alunos aí do Interativo. É joia. Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Então, vou compartilhar aqui minha tela e aí a gente vai falando com base na apresentação e aí em alguns momentos, qualquer coisa, a gente volta para nossas imagens, tá? Então, fazer uma introdução aqui, por que a gente teve essa iniciativa, né? Então, isso faz parte muito do da nossa disciplina, Educação Tecnológica. Então, os alunos nessa disciplina, além deles aprenderem o letramento digital, a manusear, né, dispositivos eletrônicos, programas, fazer programação, também produzir tecnologia, né, como robôs que eles já fizeram, vídeos, outros tipos de atividade, também os alunos eles aprendem a fazer um uso responsável da tecnologia. Então, dentro desse eixo, né, da disciplina, nós vimos a necessidade de abordar esse ponto. E também, essa aula, né, essa live, ela está dentro de uma iniciativa, né, ela é uma iniciativa do projeto Comunidade Digital Interativo. Então, os alunos eles estão abordando pontos, né, dentro dessa pandemia, né, dentro desse quadro de isolamento social, onde nós estamos utilizando muitos recursos eletrônicos, meios digitais, como que eles podem ser um cidadão digital, né? Como que eles podem fazer um uso responsável, como que a comunidade digital interativo ela tem que se comportar, né? Então, está dentro desse projeto aí, essa iniciativa. Ok? Então, estou fazendo um apanhado aí sobre o que é ergonomia. Talvez alguns que viram o título dessa transmissão aí se perguntaram o que é ergonomia. Né? Então, a ergonomia é um termo muito comum nas fábricas. Né? Ele veio muito relacionado a trabalho, que é o quê? O estudo que visa desenvolver e aplicar técnicas de adaptar, né? De adaptação de elementos do ambiente de trabalho, né? Equipamentos, máquinas, ferramentas, ao ser humano, com o objetivo de gerar o bem-estar do trabalhador. Então, essa palavra, né, ergo, significa trabalho, e nomia, normas, leis. Então, isso começou há muito tempo atrás, né, no objetivo de aumentar a produtividade dos trabalhadores, né, porque o bem-estar deles significa produtividade. E aí tem um exemplo ali que, às vezes, uma simples técnica de como você levantar uma caixa, você aumenta o seu bem-estar e aumenta a sua produtividade. No entanto, nosso foco aqui é utilizar a mesma definição, só que para ir para o estudante, né? Então, desenvolver e aplicar técnicas para que o nosso estudante, né, o aluno do colégio interativo, ele adapte seu ambiente de estudo a ele. E assim, ele gere o bem-estar, né? Então, esse é o nosso objetivo. E lembrando que hoje estamos em isolamento, né? É por conta da saúde. Nosso objetivo aqui é saúde, né? Nós queremos estar saudáveis e não adianta nos protegermos do coronavírus lá fora de casa, mas dentro de casa
prejudicarmos nossa saúde devido a um mau uso dos equipamentos eletrônicos. Ok? Então, essa é a nossa motivação. E, baseado nisso, a gente fez um levantamento da situação atual do colégio, né, dos alunos do colégio. Foi feita uma enquete via Zoom com os alunos, e primeiro perguntando o tempo de uso de dispositivos eletrônicos, né? Celular, computador, TV, videogame. E aí a gente captou a percepção deles, né? Quanto tempo que eles têm usado para dispositivos eletrônicos, né? Lembrando que só de colégio aí em torno de 4 e 5 horas. E nós vimos ali um aumento muito forte, né, do uso de dispositivos eletrônicos, né? Então, os jovens que já gostavam, né, de usar muito celular, computador para lazer, né, para coisas, por exemplo, para jogos, para se comunicar em redes sociais, agora eles têm obrigações também com esses dispositivos. Aulas, cursos, se comunicar com família, tudo mais. Então, registrando um aumento muito forte, né? Então, a gente nota aí que mais que 6 horas, praticamente todos os alunos têm lidado com equipamentos eletrônicos. E também perguntamos para eles se eles têm percebido, após o uso desses equipamentos eletrônicos, algum sintoma, né? Em menor frequência ou maior frequência, se eles já sentiram algum desses problemas aí. Dor na vista, dor de cabeça, dor nos braços e mãos, dor na coluna ou pescoço, né? Estresse, insônia. Então, a grande maioria já sentiu algo assim, né? E poucos não sentiram nada. Então, é uma percepção deles, né? Não é um diagnóstico, mas nós é vemos preocupante, né, Fernando? É bem preocupante, né? Nossa. é verdade. Leandro, você, na sua percepção aí, tem alguma coisa a ver ou é só uma percepção, uma coincidência? Pedi só para você ativar seu áudio aí, porque eu acabei desativando. Aí embaixo aí. Foi? Isso, foi. Foi. Então tá. Então, não é uma percepção, não. Isso está acontecendo também com outras pessoas devido ao isolamento difícil que a gente está passando. Com relação aos estudos em casa ou com os usos de dispositivos eletrônicos, isso acontece devido a alguns fatores ergonômicos mesmo. No caso, vou dar uma pincelada aqui, dor na vista, um tempo muito grande de disposição desse caso, né, com a claridade do dispositivo eletrônico. A dor de cabeça pode ser por vários fatores. No caso, pode ser pela má postura, gera uma dor tensional, uma posição da cabeça de forma incorreta durante o estudo por muito tempo. Isso gera uma compressão, gera uma diminuição de oxigenação na cabeça, que pode gerar uma dor de cabeça tensional, não é diferente da dor de cabeça clínica. Então, assim, nessa situação, eu acredito que a dor de cabeça tensional ocorre da postura, devido à claridade. Dores nos braços. Por que dores nos braços? Porque posição incorreta. Tudo é verdade, todos. Dor nos braços, dor na coluna, no pescoço. O estresse, porque você fica, né, um pouco de ansiedade devido à claridade também do dispositivo. Enfim, a insônia, mas principalmente dores na cabeça, pescoço ou na coluna, que seja, é devido principalmente à má postura. É o único que nós estamos passando, né? Lógico que todo mundo já usa muito dispositivo eletrônico, mas com essa pandemia a gente tem que tentar diminuir o máximo possível com o uso correto desses dispositivos, no caso, as consequências, né? Que são inevitáveis. A gente tem que estudar, mas também temos que cuidar da nossa saúde. E aqui eu vou poder tentar, de alguma forma, e tirando alguma dúvida com relação a isso. Tá joia. Obrigado aí. Então vamos iniciar, né? Oi? Aqui
Vamos iniciar então. Eu vou Sim, colocar alguns pontos e aí pedir sua ajuda, né? Sua visão de como nós podemos melhorar nesse sentido. Então, claro. primeiro Uhum. ponto aqui, ô Leandro, é de que forma podemos usar o celular com ergonomia, né? Queria uma visão sua sobre o celular, né? Como usar, é recomendado usar o celular para assistir às aulas, e que forma podemos melhorar o uso dele, a postura nele. Então, eu vou começar de uma forma já bem clara, assim, bem radical. A postura para usar o celular é de forma deitada. Até aquelas mensagens que nós respondemos à noite, todo mundo aqui responde, deita, e, enfim, vai responder o WhatsApp, vai entrar na sua rede social de forma deitada e durante 20 minutos que você fica deitado na sua cama. Vai ser onde que você fica nessa posição, ninguém vai ficar 20 minutos. Imagina assistindo uma aula de 4 horas. Então, assim, já vamos eliminar essa hipótese de aula deitada, né? A forma correta do celular, na verdade, o que tem que ser feito, né? Eu acredito que a gente tem que usar o celular com as duas mãos, né? Primeiramente, isso. Usar o celular com as duas mãos. É lógico que, teoricamente, você vai olhar para baixo, porque você fica assim teclando. Mas o que é o ideal? Quem vai assistir lá? Apoiar os cotovelos na mesa, de forma que ele não fica muito próximo do seu corpo e nem muito afastado. Um pouco mais próximo, né? Deixa eu tentar, mas não vai dar. Então, um pouco mais próximo, apoiado, porque você tem que teclar as duas mãos, com os pés principalmente, e tentar fazer que você não faça isso na sua cabeça. Por quê? Aqui, você na posição neutra, correta, você mais ou menos o peso da sua cabeça de uma pessoa jovem, adulta, de 4,5 kg. A cada centímetro que a gente vai inclinando para olhar para o celular ou para qualquer dispositivo eletrônico, a cada centímetro aumenta em 1 kg o peso da sua cabeça. Essa figura a gente ilustra claramente, né? A gente vê aqui 4 kg aproximadamente, a pessoa na postura 0 graus, correta, e à medida que você vai inclinando, você vai, cada centímetro, 1 kg. Então, podendo chegar a 12 quilos, aí você inclina 18 quilos, aí você continua inclinando 22 quilos, e continua até aproximadamente 27 quilos. Então, você imagina, você está com 5, 6 sacos de arroz em cabeça e você ainda está prestando atenção. Isso gera uma tensão muito grande, isso gera uma muito grande, né? Dor muscular, gera uma dor de cabeça, essa pode gerar até uma dor no meio da região ali torácica, entre os pulmões ali e tal. Então, primeiro, o uso celular é tentar manter o celular na altura dos olhos, que você tenha uma visão mais horizontal possível, para você minimizar problemas tensionais, né? E isso. Mais alguma questão com relação ao celular? Eu acho que ficou bem claro aí, né? Então, pelo que eu É, entendi, deitado não, principalmente. não inclinar a cabeça, né? Isso. Não E, flexionar muito a cabeça, isso aí é uhum. terrível. E duas mãos no celular, então, como você falou, Sempre né? as duas mãos com os cotovelos apoiados. Entendi. Então, aí você vai falar assim, mais para baixo. Não, você dá uma inclinada, você tenta dar uma posicionada melhor na sua cervical. Porque também ninguém aguenta ficar com o braço sem apoio, Uhum. correto? Se o cara ninguém consegue ficar 5 minutos. Então, ideal, apoia os braços, pega o celular com as duas mãos e você tenta olhar o mais na horizontal possível, sem flexionar a cabeça. Entendi. Puxa, que E legal. deitado nunca, deitado jamais. Acho que tem que ativar aí, o Wagner, para te ouvir. Opa, tinha desligado aqui. É bom a gente potencializar essa informação para a galerinha, porque olha
pela questão da quilagem ali, pela cabeça acentuada, de acordo com o grau que fica acentuada, a quantidade de peso que aumenta. Com certeza vai atrapalhar ali o aprendizado, a quantidade de problemas, né, clínicos que futuramente essa galera vai ter. Essa questão aí me chamou bastante atenção. Só queria realmente era potencializar essa informação aí para eles aí, que eu acho que é bem recorrente essa utilização do celular. Só para Verdade. contribuir mesmo. Com certeza, é verdade, você tem toda a razão. E algo que evita também, que alguns alunos mencionaram, é que alguns que usam com uma mão só, eles têm começado a dar calosidade aqui nesse dedo mindinho, porque eles têm que segurar o celular, que hoje muitos são grandes, né? Luz, mais. Não, E eu acho que terrível. fazendo assim, ele evita esse tipo de Sim, situação, né? celular com as duas mãos, cotovelos apoiados. E tentar flexionar o menos a cabeça possível. Entendi. E, Leandro, no caso, você recomenda, né? Se a pessoa tem um computador em casa, é ideal que ela continue usando o celular para assistir a aula ou que ela migre para o computador? Não, se a pessoa tiver a possibilidade de ter um computador, né, um laptop, ou até mesmo um computador daqueles mais antigos, que não sei, algumas pessoas ainda têm, é preferível assistir pelo computador, né? Tamanho da tela, pela forma ergonômica, que a gente pode sentar de forma melhor, que eu vou explicar como é que a gente senta em frente ao computador, em frente ao laptop. Existem dispositivos que você, por exemplo, né? Hoje a modernidade aí, né, tá aí. Então, tablet, você pode ter um acessório, você pode acoplar, por exemplo, um teclado. Então, você posiciona o seu tablet num apoio, pode ser em cima do livro, se não quiser gastar dinheiro com acessório, pode ser em cima de um livro, em cima de uma e você acopla um teclado nele. Então, você consegue estudar tablet, né? Porque muita gente não tem aquele computador mais, né? Que é PC que eles falam, enfim. Então ninguém tem, mas usando alguns acessórios e colocando esse tablet de forma correta, posicionado, que eu vou explicar, com certeza é bem melhor do que no celular. O celular tem que ser a última opção. Entre o micro, entre o tablet, entre o laptop, o notebook, no caso, o celular tem que ser a última. Então, vou aproveitar o gancho aqui. Então, de que Pode forma ir. podemos usar o computador com ergonomia? E aí, você separou umas figuras, né? Posso projetar aqui? Pode, claro. Então, vou passar por elas e aí você pode dar o seu parecer para nós. Então, essa aí, cara, essa figura já, né, já podemos. Como é que todo mundo se identifica? Eu me identifico. Deixa eu, digamos, eu me identifico porque. Deixa eu. Só um minuto. Sem problema. Eu acho que eu tô até um pouco assim Eu, aí, ó. eu, me, eu me identifico, o Fernando, pelo seguinte: a gente mesmo, você aí já se ajeitou. Porque a Eu tendência também. nossa é o quê? A gente tem duas tendências. Ou a gente se projeta para cima do corpo, ou a gente escorrega e senta em cima da coluna. São as... Quem não se identificou, por algum momento, não está querendo se identificar, mas isso é claro. Então, daí já começa. Você vê a cabeça projetada para frente, os ombros mal posicionados, a gente perdeu a curvatura fisiológica da coluna. Então, assim, a gente tem a lordose cervical, a gente tem a cifose torácica e a gente tem a cifose lombar. No momento que a gente se posiciona mal em frente ao dispositivo, você perdendo uma curvatura dessa, você já perdeu a sua distribuição de carga normal, porque a coluna é forte, tá? Os alunos, os praticantes de atividade física, fica tranquilo, nossa coluna é forte, só que tem que ser usada de forma correta. A gente tem que distribuir a carga de forma correta. A partir do momento que a gente perde essa curvatura fisiológica, qualquer uma delas, seja do pescoço, da torácica ou da lombar, aí já gera uma sobrecarga. E sobrecarga por muito tempo, que seja 1, 2, 3 horas, isso vai gerar uma tensão ligamentar, vai gerar uma tensão muscular, vai gerar uma diminuição de oxigenação na musculatura
e, consequentemente, a dor e outras patologias até. Entendi. Então, vou colocar aqui umas figuras que você colocou como as sugestões de como usar. O uso correto, né, que a gente tem que procurar fazer. Então, já começamos aí. Primeira coisa, sentar de forma correta. Então, a gente tem que posicionar justamente o que eu falei. A gente tem dois ossos no bumbum, que é a tuberosidade isquiática, né? Que a gente tem que sentir ele. Então, a gente tem que sentar com o bumbum o mais próximo possível do encosto da cadeira, para a gente poder manter principalmente essa lordose lombar. Você mantendo a lordose lombar, automaticamente você já faz as outras curvaturas. Estou falando da posição sentada. Depois, comprar a posição melhor do equipamento, isso vai ser mais claro. Então, quando você se senta na posição correta, bem aí didático, a gente consegue fazer as curvaturas fisiológicas que eu falei. Então, você consegue ter uma distribuição de carga melhor. Imagina que você tem 3 curvaturas, é como se fizesse uma ponte reta. Vamos pensar na ponte Rio-Niterói. Ela só tem aquelas curvaturas justamente para distribuir a carga melhor. Você imagina a coluna, se ela perder essa curvatura física. Entendi. Aí tem a sobrecarga. Imagina você distribuição de carga. Então, você gera as tensões, gera as dores. Então, primeira posição, sentar de forma correta. Os pés apoiados, os isquios sentados bem em cima do bumbum, coluna ereta, mantendo essa curvatura. Isso, correto. E daí vai até a sua coluna cervical. E daí você consegue minimizar os problemas que poderiam ter com relação à postura por longo período de tempo, dando no caso. Ou dando, enfim. Tem aluno que às vezes assiste, por conta do layout da casa dele, né, do quarto, ele assiste sentado numa cama, né, sem um apoio atrás, ou num banco. Isso é recomendado ou é fora de questão? Não entendi. Pode botar de novo, Fernando, por favor? A gente vê às vezes alunos que, né, por conta de como é o quarto dele, de como é alguma questão, ele senta na cama, ou seja, ele senta de um jeito que ele não tem apoio atrás. Ele só apoia o bumbum, mas não tem costas, né? Não tem um encosto. Então, essa tem um problema? É uma questão assim que não é de tudo ruim, não. Eu vou te explicar por quê. Porque quando você não tem encosto, mas é claro, você tem que ter uma consciência corporal. Você, às vezes, até sentar na ponta da cadeira é melhor, que você não fica despreguiçando na cadeira. Então, você sentar na ponta da cadeira um pouco mais, ou na cama que não tem encosto, você tem sempre que lembrar, manter a curvatura da sua lombar. Quando você mantém a postura da sua lombar, você não precisa de encosto, né? Se você não tiver numa cadeira, você já vai fazer as outras curvaturas automaticamente, à medida que você vai colocar o posicionamento do dispositivo eletrônico de forma correta. Ou seja, imagina o celular que nós já falamos. Se você senta na ponta da cadeira ou na cama, se você senta de forma correta, mantendo a curvatura, quando você alinha, você já vai estar fazendo o movimento. Então, você já consegue estudar. Então, você consegue ficar mais tempo. Então, você consegue trabalhar mais. Então, se está na cama, sim, não pode ser deitado. Você pode sentar na beira da cama, mas a partir do momento que você com os pés apoiados e mantendo as curvaturas fisiológicas, mantendo sempre a postura, o olhar sempre na horizontal. Entendi. Sobre... Mas o ideal é uma cadeira, né? Enfim, tem que dar todas as possibilidades. Ok. Aqui também sobre joelhos, tem porque a posição das Então, pernas... essa figura é interessante, por quê? Posição, né? Sentada, correto, com o bumbum lá atrás, mantendo a lordose lombar, a cifose, a lordose cervical, o joelho sempre a 90 graus. Mas a gente tem sempre que evitar um pouquinho, a gente sempre tem que evitar que atrás do joelho fique encostada direto na quina da cadeira. Por isso que vamos sentar um pouquinho para frente. Por quê? Quando você faz 90 graus, você encosta a quina da cadeira ali
você gera uma estase, você diminui a circulação, você diminui o retorno venoso. Isso pode gerar uma dor na perna, pode gerar uma queimação, pode gerar uma perna pesada. Então, qual que é o ideal? Sentar, né, com o quadril a 90 graus, também 90, um pouquinho, não 90, vamos botar um pouquinho estendido, com nos pés, porque você já vai melhorar esse retorno venoso, você já vai melhorar a circulação, você vai já a bomba que a gente tem de retorno, para a gente melhorar a oxigenação, circular o sangue por todo o corpo, seja a parte até da cabeça mesmo e a parte muscular, é importante a gente manter os pés apoiados e o joelho um pouquinho estendido. Essa é uma posição mais correta. E os joelhos separados, né? Bem, Ok. e só para não perder o raciocínio aqui, as mulheres, principalmente, as alunas, no caso, até alguns homens e alunos, têm mania de cruzar a perna. Cruza a perna para o lado, cruza a perna para o outro. Se você fizer esse cruzamento de forma alternada, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Ah, vou cruzar, mas sempre uma altura, não tem problema. O que não pode é sentar em cima da perna. Se você sentar em cima da perna, aí não pode. Tem gente que tem mania de botar o pé na cadeira ou o pé na cama e senta em cima, aí não pode. Você pode cruzar. Você vai por cima, põe a perna para o outro, vai mudando. O que a coluna não gosta muito, o que o quadril, o joelho não gosta, e nada do corpo humano gosta, é ficar parado muito tempo na mesma posição. A gente sempre tem que alternar posições, porque aí você melhora a funcionalidade como um todo. Entendi. O... Aí, o que eu acabei de falar, Fernando, o descanso dos pés. Você vê que a coluna da pessoa está de forma correta, né? Ele podia um pouquinho, na verdade, ele podia estar um pouquinho mais ereto, mas não está de todo errado. E o joelho está um pouquinho estendido e o joelho um pouco afastado da quina da cadeira, justamente para não prejudicar o retorno venoso, para não prejudicar a circulação. Foi o Entendi. que eu acabei de explicar. Esse descanso de pés aí é por quê? Então, justamente que você manter esse é um acessório, tá, gente? Mas você pode usar uma caixa de sapato, pode usar um toco, na sua casa, qualquer coisa, até uma caixa de brinquedo que tenha lá, você pode, para você deixar o pé um pouquinho, que a gente chama de dorsiflexão, um pouquinho levantado a ponta do pé, a gente vai fazer com que exista um melhor retorno venoso. Você já dá uma aliviada na sua coluna lombar, tira a sobrecarga lá em cima da lombar, você tira a sobrecarga dos seus joelhos e de quebra, você retorno esse retorno venoso e melhora a circulação do corpo como um todo. Entendi. Então, ficar com o pé solto, assim, sem encostar no chão, não é legal? Não, terrível, não pode. Ou você põe o pé no chão, para você manter a postura, o joelho um pouquinho afastado da cadeira, se possível, ou você usa um apoio. Se puder usar um apoio, isso em casa é muito fácil a gente arrumar um apoio para os pés, é tranquilo. Mas Entendi. os pés pendurados, jamais. Entendi. Porque deve ser comum nos nossos alunos, né, das séries iniciais, alunos que talvez usam o escritório do pai, né, escrivaninha do pai ou da mãe, e ele, pelo tamanho deles, né, pela altura deles, possivelmente aí muitos estão com o pé solto ali Não pode. na cadeira, né? Terrível. Então coloca um Terrível. apoio, qualquer coisa ali para... Coloca um apoio, exatamente como está essa figura aí. A gente não vai precisar de comprar nenhum acessório, mas você pode apoiar numa caixa, você pode apoiar qualquer coisa, qualquer coisa que você tem em casa, é tranquilo. Entendi. Aqui falou do braço da cadeira, é isso? Então, aí a gente começou da forma sentada, reta de sentar, para distribuição de carga, manter as curvaturas, como está ali. Mas o importante também são os cotovelos. Por exemplo, a minha cadeira aqui do meu consultório, ela baixa, ela levanta, então eu consigo fazer com que tenha um ajuste correto, nem tudo isso. Mas qual a forma correta de se posicionar os cotovelos? Sempre não muito junto ao corpo e nem muito afastado do corpo. As mãos têm que estar apoiadas no seu teclado e os cotovelos apoiados no braço, se possível. Como
nem todo mundo tem uma cadeira regular, igual a minha, que é ergonômica aqui do consultório, você pode tentar improvisar um apoio na cadeira, né? Porque você consegue colocar as mãos no teclado sem estar muito afastado do seu corpo para não gerar tensão cervical e também pendurado. Isso gera uma... Se você ficar com o braço pendurado, você fica... Então você tem que apoiar o seu braço. Então você apoia a mão, o antebraço na mesa ou, que eu vou falar mais na frente, no teclado, e você tenta apoiar os cotovelos no braço da cadeira. Esse é o posicionamento ideal. Entendi. Para tirar. Por quê? Porque quando você apoia bem seu cotovelo, você apoia bem suas mãos, sem afastar muito do corpo, deixar os cotovelos pendurados ou tensionados, você já tira a sobrecarga do seu pescoço. Você fica assim, você não aguenta. Você fica com o braço esticado, você não aguenta. Então, é 90 graus de cotovelo, o cotovelo apoiado. Entendi. Sobre notebook, você tem recomendações aí para nós também, né? Então, foi o que eu acabei de falar. As recomendações do notebook é as mesmas do micro, no caso, ou de qualquer dispositivo. A gente sempre tentar deixar a tela do computador na sua horizontal, aqui, né? Então, você tem que estar olhando o máximo possível para frente, para evitar isso, que é terrível, igual está na figura aí. Então, assim, existe, né, dispositivos, existe acessórios que conseguem aumentar a altura desse laptop, desse notebook. Só que aí você não precisa gastar dinheiro, você pode em cima de um monte de livro, em uma caixa de brinquedo que vocês têm em casa, ou em cima de qualquer coisa que você... O importante é aumentar a altura da tela. Mas você vai falar assim, mas como é que eu vou usar o teclado? Você tem que colocar de repente, um teclado acessório para você tentar usar esse dispositivo, entendeu? Mas se não tiver como, o mais importante é tentar manter a tela do computador o mais alto possível na direção dos seus olhos. Entendi. Pega um teclado e um mouse à parte, então, conecta esse notebook e Sim, leva é aí. o mais correto. Inclusive para o uso de tablet também. Você pode colocar o tablet no acessório que você aumente a altura dele, você coloca ele da forma que você mantenha a sua postura, que você não tenha que flexionar a cabeça e nem abaixar e nem levantar, e usa o acessório que seria o teclado e o mouse. Correto. E aí, aproveitando então o teclado e mouse, você tem recomendações aí para nós? Sim, claro. Então, uma figura que ilustra bem você tem que ter o apoio de mouse. Quando você tem um apoio, o que acontece? Se for no mouse sem o apoio, você gera uma tensão ligamentar muito grande. Aí vem a famosa, nem a dor na coluna, vem uma famosa LER, pode vir, que é a lesão por esforço repetitivo. Então, qual que é o ideal? Você tem um apoio para o seu mouse, onde você apoia, né, de forma correta, e o mouse perto do seu teclado, para você novamente estender muito o braço. Na verdade, quando você vai estudar ou você vai trabalhar em casa, mas no caso aqui a gente está falando dos alunos, é deixar tudo próximo. Deixar o mouse próximo para você evitar esticar muito o braço, entendeu? Deixar o seu livro, o seu copo d'água, enfim, as suas coisas. Hidratar é importante, tá, gente? Sempre beber muita água durante a aula, que você tem que hidratar, às vezes a gente esquece. Próximo. Aí você que ter um conforto melhor, você sai menos da postura, você gera menos carga na sua coluna. Entendi. Essa questão do mouse e do teclado é interessante, né? Eu já vi alunos também que às vezes eles posicionam duas telas, aí eles ficam de lado assim, trabalhando. Não pode. Não é legal não, né? Não pode. Terrível. Às vezes até a gente mesmo, né? Sim, a gente está falando aqui dos alunos aqui, a gente também. Uma coisa que eu acho importante, assim, não está nem na figura, assim, a gente falar, vocês, professores, que estão em contato direto com os alunos, o que acontece? Eles começam muito bem,
Beleza? Todo mundo começa muito bem. Gente, a postura, pá, aí tá lá bonitinho, lordose, joelho, sentado no bumbum direitinho. Daqui a pouco todo mundo começa a escorregar. O aluno, ele tá ali concentrado, muitas das vezes ele esquece, é natural você esquecer. Aí você começa a desabar. A gente começa a perder a postura. Então, a gente mesmo lembrar. A gente mesmo, no caso dos educadores, né? Olha a postura, gente. Bumbum lá atrás. Olha, estica mais, deixa o pescoço mais alinhado, dá uma relaxada no braço. Eu sei que está dando aula, às vezes é difícil, tudo, mas é bom dar esse toque, porque essa é percepção corporal, a pessoa às vezes esquece, a gente esquece. Entendi. Então, você vê a nossa função também como importante para Sim, relembrar os claro, alunos desses aspectos. muito, muito. Aqui a gente promove saúde, vocês também, professores, estão dando aula, estão dando ensinamentos, mas também estão cuidando da saúde deles. Aí é dessa forma. Dá só um toque, tá aí o Wagner, que é educador físico, que promove saúde também, como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, enfim. Todo mundo gente, nessa buscando o melhor aí para o aluno, no caso. a gente tem que estar dando a dica para eles mesmo, porque, como o Leandro falou, acaba que esquece, né? Acomoda, tá ali tentando sugar as informações do professor da O cara melhor maneira. esquece. A gente tem que estar lembrando mesmo. É um exercício que a gente, como professor, tem que estar de toda a disciplina exercendo. Às vezes um toque que você fala, às vezes são coisas assim simples. Por exemplo, você pode pedir para o aluno, por exemplo, que ele vai sempre lembrar de ficar na postura. Você enrola uma toalha. Existe roupa, sabe? Mas vamos gastar dinheiro. Você enrola uma toalha, faz um rolo, não muito grosso. Você coloca na sua lombar. Aí você coloca na sua lombar no final da cadeira, teoricamente, automaticamente você já vai encostar e você já vai fazer a curvatura correta. Boa Então ideia. é como se eu tivesse, é como se o Wagner tivesse, é como se um fisioterapeuta, o professor de educação física, enfim, tivesse com a mão ali o tempo todo. É como se a toalha fizesse com a mão. Isso já vai relaxamento na lombar e já vai fazer que você fique com a curvatura fisiológica correta. Excelente Entendi. ideia. Boa ideia, né? Gostei também. Sim. Ô, Wagner, e aproveitando aí, então, você tem também umas dicas de alongamentos, exercícios que dá para fazer Então, entre as aulas, né? a gente vamos dar algumas dicas aí. Só queria realmente dar uns informes, que já foi falado aí, realmente para potencializar a informação, né? O Leandro entrou bem aí na questão da hidratação. É muito importante a hidratação. Foi bom ele ter tocado nisso. A gente, automaticamente, a gente está produzindo, gastando menos energia do que o normal. A gente está em casa, né? Então, assim, a maioria da galerinha tinha uma aula disso, uma aula daquilo. Só o trânsito de ir para lá e para cá já gastava mais energia. Como a gente não está gastando menos, a gente tem que tentar fazer atividade física em casa dentro do possível. Mas um outro fator que a gente tem que se preocupar é com a alimentação também. Buscar uma alimentação saudável aí, porque senão, comendo pior e gastando menos energia, automaticamente, né, não é uma conta boa, né? Então, são esse toque e também a questão das pausas, né? A gente tem aí foi naquele primeiro slide que você colocou lá, a quantidade de tempo. Então, assim, sempre que possível, fora os exercícios que a gente vai estar passando, fazer os movimentos naturais, levantar, agachar, andar, empurrar, puxar, são movimentos naturais, se possível, 2 minutinhos fora do ambiente que você está trabalhando ali, que você está estudando, você sair daquele ambiente, refrigerar a mente, andar pela casa, pelo escritório e fazer esses movimentos naturais aí sempre que possível. Eu acho que vai contribuir bastante, entendeu? Porque aí você vai minimizar o desconforto, na verdade, né? E vai potencializar ali uma sensação positiva ali. Entendi. Então, essa pausa de 5 minutos entre aula, Wagner, você sugere que o aluno não fique na cadeira, então? Eu acho que com certeza não. A gente observou alguns alunos na cadeira até comendo, óbvio que tem que se alimentar, se organizar nisso aí, gente, porque nesses 5 minutinhos, se ele levantar, dar uma andadinha pela casa, no quintal, fazer esses movimentos naturais,
como eu disse aí, são simples, né? Não tem contraindicação nenhuma, né? Desde bebezinho a gente já faz, a maioria deles. Eu acho muito importante, muito. Vai potencializar, né? Falando muito essa palavra, mas o ganho até de conhecimento deles com os professores aí vai sugar melhor as informações. Entendi. Vou colocar aqui então os alongamentos que você Isso é trouxe só como uma sugestão dica para mesmo, nós. né, de sugestão para a galerinha. Pode Então, peraí. colocar. Tá aí. Então, primeiro aí, né, a gente está alongando os braços, né, ombros também. Estendeu os braços, entrelaçar os dedos, as palmas das mãos voltadas, como na figura aí, ó. Tô narrando a figura, tá, gente? As palmas das mãos voltadas para o alto, né, para fora, e você tentar tocar lá, tenta tocar o teto. Depois volta lentamente na posição, segura 10 segundinhos lá em cima primeiro, tá bom esse tempo, depois volta para a posição. Primeiro alongamento aí. 10 segundos, segurar então, assim? 10 segundinhos, tá bom. 10 a 15 segundos, 10 segundos é suficiente. Já dá uma relaxada bem boa. Entendi. Você até sente um pouquinho se tem algum lugar meio prejudicado, né? Sim, sim. Ainda mais aquela galerinha que tá o tempo todo ali, imagina. Eu senti meu A ombro que eu gente tive está uma... aqui, ó. Nós estamos aqui há meia hora, 40 minutos. Só Isso. de ter feito isso aqui, é Só um de alívio muito fazer. grande. Já Já deu alivia. vontade de fazer de novo, É entendeu? verdade. Show. Eu tive uma bursite no começo da pandemia porque eu assisti série no sofá, de lado, deitado, apoiado no Pois cotovelo aí, ó. é. Então agora eu tô tendo essas dicas Complicado. aí. Aí, ó, o outro pro punho, né? Você flexiona um punho para baixo, com a outra mão você segura, dá aquela puxadinha para a direção do seu corpo, dá uma tensionada, conta até 10 segundos também, depois você faz o contrário, né? Com a mesma mão, né? Você começou com a mão direita, a parte da flexão, depois você faz a extensão também com a mão direita, como na figura, bem simples. Depois você troca de mão. Segura 10 segundos, retorna sempre lentamente para a volta, né? E bem bacana também, dá uma relaxada bem boa. Vou passar para pergunta, passar para a próxima, porque é bem simples. Aí para o pescoço, ó, você inclina a cabeça para baixo, né? O queixo aqui inclinado, voltado para baixo, você gira a cabeça para um lado, né? Lentamente, vai ali no limite, sente alongar, segura 10 segundos, volta para o centro, depois faz para o outro lado. O mesmo movimento. Retorna lentamente para o centro e volta com a cabeça na posição normal. Esse você abaixa a cabeça assim, vira assim? Ou, Você Wagner? abaixa a cabeça, né? O queixo apontado para baixo, aí você vai lentamente para o lado, como eu estou fazendo aqui ao vivo, segura lá e volta. Faz desse jeitinho, você vai sentir, dá uma aliviada bem gostosa, tá? Entendi. É bom. De repente Legal. também é o mesmo exercício, Sim, sabe? sim, dá sugestão de outros, É o dá mesmo. alternativa, né? Só de repente você usar um pouco da mão. Sim, segurando, né? Mas veja bem, não é puxar a cabeça, tem que explicar isso para depois, né? A É, gente tá aqui tentando explicar. É para você dar um apoio leve. Você dá um leve para cá, dá um pro apoio outro leve para lado. cá, põe as duas mãos na sua nuca, abaixa a cabeça primeiro, depois você põe só o peso dos braços na cabeça. Sentiu que já deu uma alongadinha, já para, não é para Já ficar fala. puxando a cabeça para lá e para cá, no apoio. A mesma coisa que você falou, é só para direcionar com a mão que aí você consegue potencializar um pouco. Show, boa. Entendi. Legal. Deixa eu colocar o próximo aqui. Ombros. Então, no ombro aí, no específico, você levanta o ombro, com os braços estendidos, né, como está na figura, na direção da orelha, né? Segurou lá em cima 10 segundos, relaxa. Pode repetir novamente, 10 segundos e relaxa. Ok. Bem simples também, bem fácil de fazer. Ideal fazer em pé, né? É melhor. Aí, no caso aí, você está olhando a coluna, né?
e outros músculos também, mas você sentado com os pés apoiados no chão, você gira o tronco para um lado e lá atrás segurou a cadeira, sentiu alongar, segura 10 segundos, retorna para o centro, depois faz para o outro lado. Se tiver sugestão, Leandro, de algum outro para Não, essa área aí, perfeito. A gente porque isso é bem a tranquilo. gente tem que tentar, no caso, é onde que o aluno está. O aluno já está sentado, Sim. já tem que usar ali, porque ali já está no ambiente dele de estudo, já no A ambiente já ideia, de cuidar da saúde também. show, a ideia era essa mesmo, potencializar os exercícios no local que eles estão, que aí realmente dá para fazer. Esse é bem gostoso de fazer, tá? Você, né, põe as pernas afastadas, né? Aí você vai descendo lentamente. Muita gente não consegue fazer. A ideia é colocar a mão lá no chão, Eu tenho né? sérias dúvidas se eu consigo, hein? Colocar a mão no chão. Tocar a mão no chão, mas se você não conseguir, você vai até no seu limite. Pode ver que os Isso. braços têm que estar bem relaxados, a cabeça também relaxada, né? Não tem nenhum tipo de tensão na cabeça ali. E você tentar tocar o chão lá. Afastando um pouquinho a perna, é possível chegar bem próximo, quem não conseguir. Também, conta ali 10, 15 segundos, volta lentamente. É bom expirar bem legal ali, né? Controlar a respiração bem bacana, soltar a respiração para relaxar bastante e volta para a posição. É porque, assim, os exercícios são é isso mesmo. Não tem só uma acrescentar, de repente, um detalhe. Boa. As pessoas têm que não se preocupar em esticar, ficar esticando. Ah, nossa, eu tenho que ir mais, eu tenho que ir. É um exercício de alongamento, mas muito também de mobilidade. Sim. Quando você tem Cada um tem a aumento de sua, né? mobilidade, você tem a melhora da oxigenação, você tem um desbloqueio ativo, você tira tensão. Então, assim, perfeito. Porque às vezes a pessoa, cara, o professor Wagner mancar até o chão. Não, você vai até o seu limite, vai, volta, e assim você vai ganhando essa mobilidade que vai gerar esses benefícios que o Wagner está falando. Ok. Acho E que tem mais, não tem? tem mais um. Tem Deixa mais eu um? compartilhar aqui. Aí esse joelho e tornozelo, né? O ideal, como está na figura ali, é você sentar um pouco à frente da cadeira, né? Flexiona, fica a perna esquerda está flexionada, relaxada ali. Está trabalhando primeiro ali com a perna direita. Você flexiona a perna toda estendida, flexiona o pé para trás, né? A pontinha do pé ali, e tenta chegar lá, igual o Leandro comentou. Você vai à mobilidade, você vai no seu limite. Se conseguir tocar o pé, beleza. Conseguir tocar mais a sola do pé, tem gente que tem uma mobilidade boa, chega lá. Ou chega no seu limite ali, e você trabalhando aquilo, você vai aumentando, que com certeza vai trazer os benefícios. Depois você troca de perna. Realmente, cada um no seu limite, no que você tem de mobilidade, né? De elasticidade. Então, não tem um local certo, um local errado para você chegar, não. Cada um no seu exercício. Entendi. Isso aí. E esses alongamentos, né? Qual a frequência recomendada, né? Faço uma vez por dia ou faço um de cada vez? Como é que a gente pode se organizar para fazer isso? Então, vamos no foco da aula aí, né? A gente sabe que a gente tem um tempo de intervalo aí de 5 minutos a cada aula, sendo que é legal você fazer aqueles movimentos naturais que eu falei sempre que possível nesse intervalozinho de 5 minutos aí. Levantou, fazer os movimentos naturais. E a gente tem um intervalo de 25 minutos, né? Que, claro, a pessoa vai comer, vai se hidratar, vai fazer o que tem que fazer. Eu acho que dá para tirar um tempinho, você gasta ali máximo de 5 a 10 minutos fazer essa série aí que foi passada. Eu acho legal nesse momento estar fazendo. E você fazer isso, se você estudar na parte da manhã, fazer isso na parte da manhã, e se tiver na parte da tarde também, fazer na parte da tarde. Eu acho que é suficiente dessa maneira. E você vai ganhar cada vez uma mobilidade quanto mais você fizer. Ah, legal. Bom saber. Então, no intervalo, em vez de ir para a quadra jogar bola, agora todo mundo alongando, então, né? É isso aí, positivo. Ah, muito legal. Gostei muito das dicas, né? Vou aplicar. Eu já trabalhei uns anos em fábrica também, né? Tenho formação de engenharia. Fiz algumas análises ergonômicas também, postos de trabalho. E em alguns momentos tinha ginástica laboral, né? Que vinha um profissional
e você fazer vários alongamentos assim no meio do expediente. E realmente fazer muita diferença, né? Já trabalhei com isso já. O Muito bem-estar bacana. aumenta muito depois dessa série de Muito alongamentos. importante. Você evita o afastamento do funcionário, né? Enfim, é importantíssimo. Ok. Então, agora, né, só para mostrar aqui, né, a gente tem as considerações finais, tá? Então, da minha parte, eu primeiro agradeço, né, vocês terem aceitado o convite, foi muito legal, gostei muito, tá? Tenho certeza que os alunos estão gostando também bastante, vão aplicar isso em casa, os pais também vão se esforçar em ajudar os filhos a terem um ambiente de estudo. Isso vai melhorar a nossa saúde, né? Não vai prejudicar, não vai trazer prejuízos maiores no futuro. Também a forma como a gente estuda, os professores dão aula também vai ficar mais agradável. E eu agradeço muito aí, Wagner, pelas dicas e Leandro também por ter se disponibilizado. Posso falar? Aí. Posso Pode. falar? Então, eu também agradeço, Fernando, essa oportunidade. Na verdade, aprendi muito aqui, né, com o Leandro e contigo, muitas informações positivas que eu acho que serviu para mim. Eu também acho que eu contribuí um pouquinho com a galera aí, né, e acho que vai ser muito bacana esse conteúdo para eles. Quem colocar em prática, tanto os alunos como a família, vai ter um ganho no aprendizado e um ganho de saúde. Com certeza. Duas feras aí, fiquei feliz de estar trocando essa Nada. ideia com você. Eu que agradeço. Enfim, assim, eu agradeço, né, o convite do Colégio Interativo, da sua coordenação, de todos. Fernando, agradeço ao Wagner. Espero que eu tenha contribuído, né, como fisioterapeuta, juntamente com os alunos, juntamente com quem assistia essa live, enfim. Só tenho a agradecer. E, assim, o convite foi feito para minha esposa e para mim. Na verdade, terapeuta também, a Etiane é terapeuta, mas ela, devido ao dia a dia dela agora com a nossa filhinha, não pôde ser, a gente estudou junto e viemos aqui para poder tentar somar na saúde e ajudar e dizer que é um momento importante, não pode parar, nem o estudo, mas não pode deixar de cuidar da saúde. Parabéns pelo interativo aí, pela iniciativa da live. Certeza. Agradeço aí publicamente a dona Regina, a Kátia, e toda a equipe aí, coordenação, direção, que viabilizaram esse encontro, né, e essa Muito aula especial. importante. Muito bacana. importante. Então, gente, obrigado aí, tá? Até a próxima aí. Valeu, Agradeço abraço. muito. Valeu, gente, Valeu. abração. Um abraço.